Bom dia, amigos aqui presentes, no Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Bom dia aos amigos internautas. Bem, vamos à nossa leitura deste domingo, desta manhã, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Com Caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 16, versículos 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de traje humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Convido a todos a levarmos os nossos pensamentos a Jesus. Meigo Rabi, querido irmão, nos encontramos reunidos em teu nome, nesta oportunidade bendita. Amigo celeste, que nos ampare, que nos auxilie nessa tarefa humilde e simples de falar do Evangelho de paz. Permita igualmente amparar a nossa irmã, que falará da mensagem renovadora, doutrina esta codificada por Allan Kardec, que nos traz o entendimento de quem somos nós, de onde viemos e qual a nossa finalidade aqui na Terra. Jesus, que nos abençoe a todos nós. Mais uma vez. Obrigado, Jesus, que assim seja. O Evangelho com a nossa irmã Tânia Assunção Caldeira. Ela é secretária, coordenadora do setor da mediunidade, coordenadora do grupo de estudos e expositora do Evangelho. E hoje, do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o que é preciso fazer para ser salvo.
com a palavra a nossa irmã. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos, presencial ou virtualmente, nos unir em pensamentos, em sentimentos, a fim de que possamos compreender esta mensagem, como disse o Carlinhos, consoladora. Nós daremos sequência ao estudo do Evangelho e hoje iniciaremos o capítulo 15º. Se nós pudéssemos dividir este livro, que é um código moral de comportamento para todos nós, ao meio, e pudéssemos escolher um único capítulo como talvez o ponto central da obra, este seria ele. Fora da caridade, não há salvação. E os itens que nós vamos estudar vai nos dizer, então, do que precisa o espírito para ser salvo e depois a parábola do bom samaritano. No primeiro item, registrado em Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46, nós vamos encontrar uma fala de Jesus numa primeira leitura muito simbólica, mas que quando nós deixamos apenas a leitura e passamos para uma interpretação, um sentido mais profundo do que dizia o Mestre, nós vamos ver a profundidade daquilo que vem nos dizer Jesus. Então ele vai dizer de um rei que chega diante dos seus tutelados e ele vai fazer um julgamento, se assim podemos nos exprimir, colocando de um lado alguns súditos e de outro os demais. Então, para os que estão à sua direita, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. E esses então dirão a este rei: mas, Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isso? Porque, ao relembrar as suas vidas, não se recordavam de nenhum momento terem feito isso a este rei. E ele então vai lhes dizer que cada vez que praticaram estas ações, a um dos pequeninos, era a ele que haviam praticado. Vira-se para aqueles que estão à sua esquerda. E a sentença, então, é um pouco diferente. Porque ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que vos foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. E estes então viram para este rei e, assim como os primeiros, fazem a mesma pergunta: mas, Senhor, quando foi que isso aconteceu?
Quando nas nossas vidas nós então não lhe fizemos isso? E ele então responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-lo para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, como vimos, é uma fala muito forte, muito marcante de Jesus. Então, ao lado desta parte acessória, figurada, nós precisamos procurar o sentido profundo daquilo que nos falava o Mestre. E, para tanto, o Evangelho, então, faz-nos esta decodificação. E ele pergunta assim: neste julgamento que nós acabamos de ler, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo, a peça acusatória? Pergunta porventura o juiz a esses inquiridos se preencheu tal ou qual formalidade? Se praticaram este ou aquele culto exterior? Foi perguntado para algum deles? Foi perguntado para esses que iriam então para a vida eterna, para a casa do Pai? Ou para aqueles outros que então iriam para este fogo eterno? Será que foi perguntado algo que se referia a algo exterior? A algo que então eles pudessem dizer, mas Senhor? Se fosse, por exemplo, referente a uma roupa, a um traje que eles teriam que ter durante as suas vidas, e alguém pudesse levantar e dizer, mas Senhor, eu não tinha condições para comprar esta roupa, portanto, a sentença é injusta. Digamos que a pergunta fosse em relação a um carro, a marca X ou Y. Ah, Senhor, a sentença é injusta, porque eu trabalhei arduamente a minha vida inteira, mas não tive condições para adquirir aquele carro. Digamos então que a pergunta se referisse a viagens que fossem feitas. Há pessoas que nunca viajam, não têm para comer. Como é que vão pensar em viajar? Então, vejamos que a pergunta, os considerandos, os questionamentos, eles não se referiram a práticas exteriores. Então, portanto, a sentença é justa. E se nós pararmos para pensar aqui na nossa legislação humana, nenhuma sentença penal, nós vamos ver que não é algo construído aleatoriamente. E esta é uma grande dificuldade que nós, sociedade, temos para compreender. Porque existe um julgamento, às vezes, da mídia, e hoje poderíamos dizer que ao lado da mídia existe um julgamento das redes sociais, aonde nós, muitas vezes, engrossamos o caldo, porque compartilhamos determinadas informações que nós não temos como saber se aquilo é verdadeiro ou não, ou às vezes nem vamos atrás para saber se é verdadeiro ou não. E existe um outro tipo de julgamento, que é aquilo que está no processo, ao qual o juiz precisa se ater. Então, ele vai ver as provas documentais, ele vai ouvir as testemunhas, ele vai pedir uma perícia, ele vai se munir de informações tais que ele possa, ao final, dar a sua sentença. Mas a sentença também não é só um culpado ou inocente. O juiz precisa fundamentá-la. Por que ele acha que é culpado ou por que ele acha que é inocente? Por que determinada pessoa deve ser condenada ou por que ela deve ser absolvida? E nós vamos ver que a sentença tem toda esta construção.
Ali precisa ter um relatório, aonde o juiz vai ter que contar sucintamente a história, o que aconteceu. Ali precisa ter uma fundamentação. Quais foram os motivos de fato e de direito que ele acredita, por que deve ou não deve, para que depois ele faça, na parte dispositiva, a sua conclusão. E vá dizer, dentro do Código Penal, quais serão os artigos, pelos quais artigos aquela pessoa ou está condenada, ou ela está absolvida. Então, vejamos, se nós, ainda imperfeitos, em um mundo de provas e expiações, já temos uma construção jurídica, legal, que permite a alguém, no mínimo, se aprofundar mais em determinados fatos, para saber, para concluir se a pessoa afinal é culpada ou inocente, como não será a lei divina? Aonde ela é extremamente sensível aos nossos atos, palavras e pensamentos. Imaginemos essa legislação penal que existe ainda, né, para todos nós, mas que à medida em que conhecemos a verdade, vamos nos libertando do erro, do equívoco e também deixando-a para trás. Vendo na lei não algo que nos prejudica, mas algo que nos protege. A lei divina é para a nossa proteção. Ela não é para o nosso mal. Ela não é para a nossa desdita. Ela não é para nos perseguir. Há um equívoco da nossa parte. E porque nós ainda não entendemos a lei humana, que eu não estou dizendo que é perfeita, que obviamente precisa de melhorias, mas que só pode passar por melhorias na medida em que aqueles que a fazem também estão melhores, e que, portanto, aqueles que elegem aqueles que irão fazê-la também precisam estar melhores. Porque o que me motiva a votar ni A ou ni B? Então vejamos que é uma construção da nossa sociedade. Escolher pessoas mais preparadas e que mais preparadas, portanto, farão leis melhores para toda a sociedade. Leis que efetivamente tenham um valor a ser protegido e não um interesse pessoal e material imediato, né, da nossa sociedade, neste sentido, apenas para atender aos interesses financeiros. Então, a lei divina, ela é perfeita. E o julgamento que nós vamos ver aqui, apesar de palavras muito fortes, ele realmente é verdadeiro. E ele é aplicado para nós todos os dias. Porque, em tese, o que disse aqui esse juiz? Olha, para aqueles que viveram a verdadeira fraternidade, para aqueles que fizeram efetivamente esta assistência, que não se resume apenas na materialidade, mas, como leu, né, o Carlinhos leu aqui na mensagem de abertura, às vezes no falar, no silenciar, juntar as nossas mãos, os nossos pés, que podem ir, que podem vir, que podem acudir, que podem acolher. Quantas ações nós poderemos praticar todos os dias em nome da caridade? A benevolência, a indulgência e o perdão, conforme entendia Jesus. Então, a sentença, de fato, ela é justa, separando aqueles que agiram desta forma daqueles que, infelizmente, não aproveitaram a oportunidade. Mas mesmo para esses, este fogo eterno precisa ser bem compreendido, na medida em que Jesus nos fala num sentido figurado, mostrando que ele durará tanto tempo quanto dura
a nossa rebeldia, a nossa revolta e a nossa incapacidade ainda de amar, de servir, como Deus que serve a todos os seus filhos, que é o maior doador do universo. Tudo o que Deus fez é para nós. Nada é para Ele. Tudo que Ele fez. Se nós pensarmos nos astros, se nós pensarmos nas plantas, se nós pensarmos nos animais daqueles que já são domésticos, com os quais nós poderemos conviver, com aqueles que nos fornecem o nosso alimento, no perfume de uma flor, nas árvores que nos dão frutos, nas árvores que embelezam a nossa cidade. Tudo o que Deus fez é para os seus filhos. Portanto, sim, o maior doador que existe. E que então nos convida a também, assim como o Pai trabalha todos os dias, nós também trabalharmos servindo a nossa sociedade. O segundo item do Evangelho, ele nos fala da parábola do bom samaritano. E esta parábola, ela é de uma profundidade muito grande para todos nós. Então ela começa nos dizendo que o mestre da lei, chega até Jesus para testá-lo. Nos paramos, nos deteremos logo no início. Quem chega para questionar Jesus? Não é qualquer pessoa. Quem chega para perguntar a Jesus o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna é alguém que era um mestre da lei, o mestre da Torá, um doutor da lei. Então era alguém profundo conhecedor da lei. E que então, diante do comportamento de Jesus, que estava com homens de má vida, vistos então pela sociedade, que convivia ao lado das prostitutas, e que tinha determinados comportamentos que afrontavam na forma como os judeus viam a sua lei, a pergunta ela é muito capciosa. Porque, dependendo da resposta que Jesus lhe daria, Jesus poderia ser considerado herege, ele poderia ser considerado alguém que estava indo contra a lei. E quem ia contra a lei, qual era a pena capital? A morte. Então, a pergunta vinha primeiro de alguém que conhecia muito bem cada vírgula da lei. Segundo, a pergunta tinha a intenção, como o próprio texto registrado por Lucas nos fala, de testá-lo. E que então, diante de uma, entre aspas, simples pergunta, nós poderíamos ter ali um mestre, não é? Condenado à pena capital. E aí então ele faz duas perguntas a Jesus. Mestre, depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna? E a resposta de Jesus, ela é de uma beleza, mas também de uma seriedade, de uma profundidade para nós pensarmos, porque Jesus transforma a sua pergunta, ele responde com uma outra pergunta. E esta pergunta, meus irmãos, precisa ecoar nas nossas almas, porque a pergunta que Jesus dirige àquele mestre da lei, ele faz-nos todos os dias, notadamente para nós, os religiosos, independente da religião que nós abraçamos. Então pergunta Jesus: que está escrito na lei? Jesus não diz o que está escrito.
Jesus não chega para ele e diz assim, olha, mas vem cá, na lei... Não, porque Jesus está lidando com alguém que conhece a lei. Então, por que Jesus iria ensiná-lo se ele era alguém que estudava? Então, esta é uma primeira análise que nós precisaremos fazer. Nós, cristãos, que recebemos este título, segundo esta concepção de Lucas, porque seguimos o Cristo. Então, nós vemos hoje aí nas redes sociais, não é? Fulano de tal, tantos seguidores, milhões de seguidores. Por que nós seguimos essa ou aquela pessoa? Porque o comportamento dela, porque aquilo que ela faz, nós nos afinizamos. Nós gostamos, apreciamos, e aí então vamos segui-la. Então, o que a rede faz? Tudo aquilo que ela posta, tudo aquilo, não é? Ela manda lá o lembrete para nós. E assim nós vamos ter de A a Z todos os gostos, todos os tipos de seguidores. Então, se somos cristãos e seguimos a Jesus, é porque de fato acreditamos que Ele tem uma proposta consoladora e transformadora para as nossas vidas. É de fato porque vemos nele algo que não enxergamos em outros líderes. Porque os seus atos, as suas palavras e as suas ações nos tocam profundamente. Nós nos afinizamos com aquilo. Talvez cansados de tanto sofrer. Nós então seguimos o Cristo. E aí vem esta pergunta. O que está escrito na lei? Porque imediatamente Jesus vai fazer uma outra pergunta a ele. Como lês? E esta pergunta para este mestre da lei, ela também é feita para nós há mais de 2000 anos. Como eu leio? Eu leio para mim? Ou eu leio pensando que aquilo serve para o outro? Eu leio para entender e os meus atos, as minhas palavras e as minhas ações serem tomados de mais compaixão? Ou eu leio para me transformar num fiscal de abismos? Para dizer assim, mas eu sabia, olha, eu sabia que fulano ia cair. Como eu leio? Com qual intenção? Com qual sentimento eu faço uma leitura evangélica? Porque isso fará toda a diferença na minha vida. Isso fará toda a diferença na qualidade de vida emocional e espiritual que eu passarei a ter. Porque uma coisa é nós fazermos uma leitura superficial, ou nos atermos em versículos, em capítulos, em citações, que não deixam de ter o seu valor, é claro, que demonstram que a pessoa é estudiosa, mas que não será suficiente por si só para garantir a sua salvação. Porque este doutor da lei lia, estudava, sabia a Torá de trás para frente e de frente para trás. Entretanto, ele tem uma dúvida que talvez aos olhos de um mestre como Jesus, ela é infantil. Ora, se eu estudo toda a lei, estudo para quê e estudo para quem? Porque se ele não sabe quem é o próximo, seria como se nós estudássemos todo um código civil, por exemplo, e não soubéssemos questões mais básicas sobre capacidade, por exemplo. Se eu estudasse todo o Código Penal e eu não soubesse o requisito mais básico. Como se eu estudasse toda a medicina e não soubesse medir uma febre. Percebem? A dúvida é uma dúvida
que talvez para quem conhecesse toda a lei já poderia ter sido superada. E entretanto, ele tem essa lei, essa dúvida. Que é esta pergunta que a gente precisa fazer. Esta pergunta que ele faz de quem é o próximo, ela ainda é feita por todos nós. Porque em muitas situações das nossas vidas, de fato, nós não sabemos quem é o nosso próximo. Às vezes eu enxergo o meu próximo dentro da casa espírita. E às vezes tenho uma dificuldade tremenda para enxergá-lo no meu lar. Às vezes enxergo muito bem o meu próximo no meu ambiente de trabalho, mas não consigo enxergá-lo no meu irmão, que ombro a ombro está comigo nas instituições espíritas religiosas. Às vezes tenho muita facilidade para enxergar quem é o meu próximo na casa espírita, mas não consigo percebê-lo na sociedade. Então é uma dúvida ainda atroz, difícil para todos nós. E aí, o doutor da lei responde a Jesus: amará a Deus de todo o coração, de toda a alma e toda a tua força. Ou seja, sentimento, mente, e vamos pensar forças como todas as posses, todos os recursos que eu tenha para servir a Deus. Tudo aquilo que a vida me coloca à disposição para que eu possa ser útil. Então, sentimento, mente e recursos. A resposta não é pobre para Jesus. Afinal de contas, ela resume toda a lei. Amarei a Deus de todo o meu coração. Amarei a Deus de toda a minha mente. E eu amarei a Deus com todos os recursos que Ele me dá para servir o meu próximo. É pouca coisa? Não é. E aí então responde Jesus: então, faze isso e viverás. Ora, se você já ama a Deus de todo o seu coração, se você já ama com toda a sua mente, e se você já ama com todos os seus recursos, na medida em que tudo que tem serve a Deus, o que mais falta? Faltava algo essencial nessa tríade do amor ensinado por Jesus: Deus, a nós mesmos e ao próximo. Porque eu precisarei exercitar o amor nessas três dimensões. Se faltar uma, a minha construção desse sentimento, ela estará incompleta. Então, às vezes, eu amo a Deus profundamente, mas de uma forma equivocada, porque destruo a natureza. Amo a Deus profundamente, mas de uma forma equivocada, porque em seu nome eu mato. Em seu nome eu persigo. Em seu nome eu vou para as redes sociais e deixo um lastro de destruição. Eu amo a Deus e às vezes amo os meus em detrimento de todos os outros. Portanto, é uma construção incompleta. É uma construção equivocada. Porque às vezes, para defender os interesses dos meus, eu sou capaz de tirar tudo do outro. E se nós formos, e é isso que o Evangelho nos fala. E Jesus então vai dizer: ora, mas aqueles que são maus também têm aqueles que eles amam. Se nós formos ver um criminoso, ele também tem os seus amores. É capaz de dominar uma comunidade inteira para defender o interesse da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe. Então ele ama os seus, mas e o resto? Então Jesus vai dizer para ele: olha, se você já vive tudo isso, se você já conhece tudo isso, é só viver e será salvo. E aí então vem o próximo bloco do texto evangélico, aonde ele vai perguntar: quem é o meu próximo?
E aqui nós vamos ver esta construção que Jesus faz. Primeiramente dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, quem encontrará este homem? O sacerdote, o levita e o samaritano. Vejamos que no texto, a única personagem que não é identificada é aquele que está caído. Não diz quem ele é. Diz apenas que é um homem. O sacerdote era alguém, portanto, que conhecia também a lei. O levita, vamos dizer que no nosso tempo atual, para a gente entender bem quem ele era como se fosse o diácono. Ajuda nas atividades do templo, mas tem determinadas atividades que ele não faz. Então, mas também era alguém que auxiliava no templo. E há uma questão muito interessante que Jesus vai falar do sacerdote e do levita, porque ambos desciam de Jerusalém. Jerusalém, o templo de Jerusalém, era aquele que era considerado, né, para eles, o ponto mais importante do mundo, o ponto mais alto. Então, alguém que já estava no templo de Jerusalém era alguém que estava diante de Deus e lá se encaminhava e não só estava diante de Deus, como podia ver a Deus. Então, vejamos que Jesus não utiliza a história que ele constrói, a sua parábola, ela não tem termos vãos. Cada palavra que está aqui colocada, ela está Jesus sabia muito bem aquilo que estava falando. Então, vamos pensar que Jerusalém, portanto, era este lugar mais alto, mais santo do mundo, e que eu estava descendo para Jericó, que geograficamente, inclusive, está abaixo de Jerusalém. Então, é como se eu estivesse no divino, vindo para o mundo. É como se nós estivéssemos, portanto, na nossa casa espírita, estivéssemos diante deste banquete, que é o estudo do Evangelho, e que depois, saindo daqui, voltássemos para as nossas atividades do cotidiano. E que no meio do caminho encontrássemos simplesmente um homem. Como nos comportaríamos? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque se a resposta ainda não for a melhor para nós ainda estamos no corpo físico. E enquanto respiramos, sempre há tempo para mudar. Como este homem, ele vai trazer duas características que nos impediriam de identificá-lo, porque ele está despojado e espancado. Portanto, ele é alguém que não tem roupa, para que eu, com a roupa, né, pudesse dizer assim, então vamos falar da época. Ele é desta tribo ou daquela tribo? Ele é desta região ou daquela outra? Não, ele está despojado, porque os ladrões arrancaram tudo dele. E mais, ele está espancado, ele está desmaiado. O que é espancar alguém? Espancar é nós darmos uma sucessão de socos, vamos dizer assim, de uma violência tal que a pessoa vai ficar desmaiada. Então, que uma pessoa espancada, ela não é capaz de falar. Ela está num estado tal, ela sofreu um grau tal de violência que ela não consegue se manifestar. Então, é esta pessoa que alguém que estava no lugar onde foi ver Deus e que Deus se permitia ser visto, é desse local que esta pessoa saiu. Portanto, quando nós saímos de um templo religioso, como nós estaremos? Em tese, dotados
dos melhores sentimentos. Em tese, nós nos colocamos à disposição para efetivamente sermos alimentados com este pão espiritual. Em tese, nós fomos saciados com esta água pura que mata a nossa sede. Então, quando saímos de Jerusalém e vamos para Jericó, nós estamos em um estado emocional e espiritual tal que, com muita facilidade, porque afinal de contas estamos, não estamos mais sedentos, estamos alimentados, estamos saciados, estamos com o nosso coração repleto de alegria e de felicidade, porque afinal de contas eu pude ver a Deus e Deus se permitiu ver por mim. E entretanto, como age o sacerdote? O homem está caído do lado direito, por exemplo, e o sacerdote passa para o lado esquerdo. E assim também faz o levita. Então, às vezes, meus irmãos, nós poderemos ter determinados comportamentos que perante este código penal da vida, ele seja muito mais grave do que aquele que, não conhecendo nada, nunca tendo estado em Jerusalém, faz a mesma coisa e tem aos olhos de Deus um peso menor do que o nosso. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me detenho na lei, maiores serão as minhas responsabilidades. E não poderia ser de outra forma. Seria ilógico, porque isso poderia levar a alguém a erroneamente pensar assim: bom, então eu não vou conhecer a lei e com isso eu não me comprometo. Posso continuar agindo como sacerdote, como levita da parábola e tudo bem. Mas nós temos um chipzinho, se assim podemos nos falar, no qual está grafado ali, lei do progresso. E ele está inserido em nós. Nós temos esse DNA divino. E que, portanto, como somos filhos do Pai, nós trazemos essa característica da perfectibilidade. Então, não conhecer a lei, não me dedicar a ela, na ilusão de que portanto, não irei me comprometer, é um grande equívoco da nossa parte. E que talvez nós, há muitos séculos, estamos reiteradas vezes caindo no mesmo erro. Conhece-te a verdade, e ela vos libertará. Nós, não tenho dúvida, que ainda estamos sedentos de vontade de nos libertar. Mas poucas vezes queremos honestamente conhecer. Ficamos na leitura superficial, ficamos nesta, como ele pergunta, como lês? Ainda leio para o outro, para o meu marido, para o meu filho, para o meu patrão. Nossa, esse texto evangélico era perfeito para o meu patrão. Mas ele não está aqui. Quem está aqui sou eu. Nossa, meu vizinho ia se encaixar nesse negócio aqui, cai como uma luva. Mas o evangelho cai como uma luva para todos. Porque na escola do evangelho, todos, como nos diz Emmanuel, somos alunos e aprendizes. Mestre, só Jesus.
E aí então ele vai nos falar do samaritano. Um povo que para os judeus, eles eram inimigos. E quais eram as dificuldades, né? Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, irá nos trazer uma explicação histórica belíssima sobre isso. E que, resumidamente, quais eram as dificuldades entre eles? Puramente religiosas. E eu refletia sobre isso, meu Deus, mas será que nós não perpetuamos essas dificuldades até hoje? Porque entre nós cristãos ainda existem muitas dificuldades. Nós ainda temos muita dificuldade de nos tolerarmos, só entre os cristãos, não vamos falar do resto. Porque se entre os seguidores de Jesus o nosso grau de intolerância é quase zero, imaginemos com aqueles que não são seguidores. E que cada um então se detém como aquele que é o detentor da verdade, se assim se enxerga, e que, portanto, tem uma imensa dificuldade para ver os seus irmãos de outras crenças religiosas, de outros segmentos. E a pergunta que eu me fiz foi: por que é que nós não poderemos dar as mãos? Por que nós não poderemos nos unir? Um só rebanho, um só pastor. E não que nós iremos abandonar as nossas crenças, não é isso. Mas por que nós não poderemos ter respeitos uns com os outros? Se somos seguidores do mesmo líder, do mesmo mestre. Então é este homem, este samaritano, e que às vezes aos nossos olhos preconceituosos, é alguém que a gente olha hoje e diz assim: nossa, mas fulano. E nos consideramos melhores do que eles, porque afinal de contas somos cristãos, somos explanadores do Evangelho, somos evangelizadores, somos isso, somos aquilo. E talvez aquele samaritano é alguém capaz de olhar para um certo homem apenas caído à beira da estrada e servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua mente e com todos os seus recursos, porque é isso que ele faz. Leva-o para a hospedaria. Antes de levar para a hospedaria, dá os primeiros socorros. Ali lhe derrama o azeite, ali trata daqueles machucados, põe no seu cavalo e o leva. Então veja, ele dá uma assistência total a este homem, sem saber quem ele é, sem saber qual é o seu partido político, sem saber qual é a sua crença religiosa, sem saber quais os seus valores, o que ele pensa disso, que ele pensa daquilo. Ele não perguntou nada, porque afinal ele estava despojado e espancado. E quantas pessoas estão assim, emocionalmente à nossa frente? Incapazes de falar. Tamanha é a sua dor. Tamanha é a sua angústia. Tamanhas são as suas dificuldades. Estão ombreando conosco, lado a lado. Nós não conseguimos olhar nos olhos, não conseguimos falar, não conseguimos ouvir. Participei recentemente de um treinamento com um voluntário do CVV. E aí depois tive a oportunidade de conversar com a Miriam, responsável pela assistência social aqui da Federação Espírita do Paraná, e dizia para ela da minha alegria de poder participar daquele momento, porque tudo que aquele rapaz veio falar para nós se resumiu em quê? Em saber ouvir, sem julgar. Sem julgar quem está à minha frente. Ser capaz de ouvir um relato e só ouvir, sem fazer os meus julgamentos, sem falar, sem ficar pensando como Tânia pensa, não, e ser capaz de olhar para alguém e pensar como Jesus pensaria.
o que Jesus falaria para ele, como Jesus iria lhe acolher. E aí, meus irmãos, nós encerraremos citando uma das mais belas páginas que eu já li no livro Boa Nova sobre Maria de Magdala. Porque esta mulher, que Jesus foi capaz de ouvi-la sem julgá-la, diante de uma prostituta, mas enxergando a servidora no futuro, que seria ela vai lhe perguntar: só o amor, pelo sacrifício, poderá saciar a sede do coração? Olha a pergunta. Não é um amor qualquer. Não é o amor paixão que passa, que esfria. Não é o amor por interesse. Não é o amor por conveniência. É o amor pelo sacrifício. Só Ele é que é capaz de saciar essa sede que ela tinha, mas que nós também temos no nosso coração. Então Jesus vai responder a ela: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, sacrificar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. E é verdade. Toda luz em forma de conhecimento produzido pela humanidade, ele não vem senão pelo sacrifício. Todas as facilidades tecnológicas que nós temos à nossa disposição e que há 200, 300 anos atrás isso seria impensável, estão à nossa disposição pelo sacrifício de alguém. Ninguém, meus irmãos, de qualquer área do conhecimento, seja humanas, seja exatas, chegará a um grau de conhecimento e de experiência, como nos diz aqui Jesus, senão pelo sacrifício. Sacrifício do sono, sacrifício da fome, sacrifício da sede, sacrifício do descanso. Quantas horas, quantas madrugadas nós não precisaremos passar para ter um conhecimento? E às vezes nós olhamos para as pessoas, elas estão prontas, nós vamos cruzar os nossos caminhos aonde ela já está num grau de experiência e a gente olha para aquilo e parece que foi tudo caído gratuitamente da sua vida. E não é verdade. Nós olhamos para homens no porte de um Gandhi, de um Divaldo, e olhamos e parece que tudo, nossa, que milagre, mas o milagre eles que fizeram. Sozinhos? Não, certamente que não. Mas a vontade determinante foram deles. Porque não adianta, que nós já temos um universo à nossa disposição, nós já sabemos. Mas como eu movimento este universo a meu favor, esta é uma decisão minha, só minha. Porque ele continua sempre, todos os dias, 24 horas por dia, há milhões de anos desde que ele foi criado ao meu dispor. Mas é uma vontade minha de efetivamente querer movimentá-lo a meu favor. E finaliza Jesus. Um guerreiro, coberto de louros, ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam ao chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Aquele homem, um certo homem, caído à beira do caminho,
fez bastante silêncio, o suficiente para que aquele samaritano, tomado de compaixão, pudesse socorrê-lo. Que nós tenhamos os olhos de ver, que nós tenhamos os ouvidos para ouvir. Este silêncio que Deus coloca todos os dias à nossa disposição. E que possamos efetivamente ser úteis na sociedade. Que Jesus abençoe-nos a todos. Muito bem. Obrigado à nossa irmã Tânia. Obrigado a vocês que estão aqui presentes conosco. Obrigado aos internautas. E obrigado ao nosso irmão Fernando. Então vamos orar e agradecermos esse momento ímpar das nossas vidas, em que estamos reunidos com os nossos amigos, nossos familiares. Agradecermos a equipe espiritual desta casa que nos amparou mais uma vez. Agradecermos a Jesus, divino amigo, querido irmão, que por amor veio até nós trazer a sua mensagem de amor, de esperanças aos nossos corações sedentos de paz. Obrigado, Jesus, que assim seja.